Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Período de intervenção do BRT chega ao fim. A intervenção teve como propósito, a princípio, melhorar o sistema, mas no máximo vai entregar uma análise do sistema, ou seja, um diagnóstico. Pesquisa revela que cigarro provoca mais de 400 mortes por dia em todo o país. O tabagismo é responsável por cerca de 1/3 dos casos de câncer e de outras doenças. E rede hoteleira da cidade registra crescimento superior a 18% no primeiro semestre desse ano. E a gente espera agora um segundo semestre melhor ainda, porque nós temos realmente um calendário muito forte de eventos agora nesse segundo semestre. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. Após quase 6 meses, a intervenção do BRT chega ao fim. Um relatório aponta, por exemplo, que 13 estações nem deveriam ter sido construídas. Aqui na Câmara, uma comissão especial acompanhou todo esse processo. O sistema do BRT foi inaugurado em 2012 e faz parte do legado olímpico da cidade. São 4 corredores expressos, um total de 150 quilômetros de via, 165 estações em várias regiões da cidade que integram a outros modais. Cada 1 quilômetro de metrô você consegue fazer 10 quilômetros de BRT, ou seja, seria impossível aguardarmos em termos de investimento, né, tanto por parte do Estado quanto do município, por exemplo, que o metrô chegasse a tantos locais quanto o BRT conseguiu chegar e a um período de tempo assim, muito rápido, ou seja, em poucos anos conseguimos fazer um sistema amplo de BRT que já deveria, inclusive, ter completado ali com o Transbrasil, mas, infelizmente, essa administração não consegue concluir essa obra que deveria ter sido concluída no primeiro ano de governo do prefeito Crivella. Há quase 6 meses, a prefeitura decidiu realizar uma intervenção para detectar irregularidades que vêm comprometendo o funcionamento do sistema do BRT na cidade. Há várias estações que estão sem operar. Os BRTs estão superlotados, a queixa da população com relação às, não só estações, mas também os terminais, a diminuição na frota, a demora nos horários e desde o começo do nosso governo nós temos procurado de todas as formas, junto com os consórcios que operam o BRT, encontrar uma solução, mas não conseguimos. Mas esse sistema vem apresentando problemas. Quais são as principais medidas que precisam acontecer? Eu diria, primeiro, aumentar o número de veículos, de viaturas, de ônibus que estão circulando, porque esse número é insuficiente, ele está causando um intervalo muito longo entre ônibus e, com isso, congestionando os ônibus com muita gente, carregando muita gente. Um dos grandes problemas do BRT é a utilização irregular de passageiros. Cerca de 74 mil pessoas por dia utilizam o sistema sem pagar por isso. Uma das medidas implementadas é a validação do cartão Rio Card, como já acontece no VLT. O não cumprimento é uma multa de R$ 170. A intervenção começou um movimento, a intervenção realizada pela prefeitura, para fazer a fiscalização. Em tese, está bem correto esse caminho. O problema é a intensidade dessa fiscalização. Esse é um dos principais
caminhos que devem ser feitos, mas tem que ser intensificado, porque quanto maior a fiscalização, menor será o número de pessoas que dão calote, né, no sistema BRT. O relatório da intervenção concluiu que 13 estações do sistema não tinham que ter sido construídas. Já o terminal de Santa Cruz, por exemplo, deveria ser 3 vezes maior para atender a população daquela região. Os BRTs circulam em pavimento inadequados e mal executados. A degradação da infraestrutura e a redução de cerca de 33% da frota. Infelizmente, o que nós estamos fazendo, o que a gente viu até aqui, é que a intervenção teve como propósito, a princípio, melhorar o sistema, mas no máximo vai entregar uma análise do sistema, ou seja, um diagnóstico. E para fazer esse diagnóstico não precisava fazer essa intervenção. A própria questão do calote, diagnosticar o porquê que há tanto calote no sistema, não precisa fazer intervenção. Então, no relatório final, né, da comissão especial, nós vamos sim elencar vários pontos, ver qual foi o papel da prefeitura nessa intervenção, e um deles é a questão do calote. Eu creio que nós tivemos um balanço altamente positivo. Do ponto de vista legislativo, nós tivemos a produção de 27 projetos de lei que estão aí tramitando, dentre os quais existe um de grande, todos são de grande relevância, mas tem um que eu tenho que destacar, inclusive foi matéria de um jornal de grande tiragem ontem, que é aquele relativo à fixação da data para pagamento de parcelas do 13º aos servidores municipais. Nós estamos propondo que não fique ao sabor da vontade do prefeito, mas que esse pagamento do 13º em 2 parcelas, seja a primeira no dia 1º de julho e a segunda parcela no dia 1º de dezembro. Isso vai facilitar a programação dos servidores em relação ao seu orçamento. Nós tivemos 7 leis aprovadas, uma inclusive sancionada pelo prefeito, que é a lei que trata do Código de Defesa dos Animais. Também extremamente importante, graças ao apelo que a sociedade tem hoje em relação aos cuidados e aos inúmeros casos de maus tratos que a gente está vendo aí pela cidade. Pesquisa mostra que o tabagismo atinge 10% da população brasileira. Embora o número esteja caindo, 400 pessoas morrem por dia por causa do cigarro. Representantes do Instituto Nacional de Câncer, da Organização Mundial da Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde se encontraram em um seminário técnico para discutir políticas de controle de tabaco. O evento precedeu o lançamento do relatório da OMS sobre a epidemia global de tabagismo, que ocorre nesta sexta-feira. É uma grande honra para a nossa instituição e para o nosso país sediar, o lançamento desse relatório. E na verdade, é um reconhecimento tanto pela atuação do INCA, junto ao Ministério da Saúde, no controle das políticas de tabaco, de controle do tabagismo. O Brasil é considerado pioneiro em políticas de controle de tabaco. Já são 30 anos de trabalho consolidado por meio de restrição de propagandas, mensagens de alerta nas embalagens de cigarro, estabelecimento de preço mínimo na venda do produto e oferta de tratamento de tabagismo pelo Sistema Único de Saúde, com medicação, adesivos de nicotina e terapia de grupo. As leis de ambientes livres de tabaco representam um grande avanço no combate a essa epidemia. De 2000 a 2016, 15 mil mortes de crianças puderam ser evitadas graças a essas normas, primeiramente estaduais e posteriormente federal. O tabagismo é responsável por cerca de 1/3 dos casos de câncer e de outras doenças crônicas que acabam comprometendo a saúde, a produtividade e levando à morte da população no mundo todo. Também tem uma característica interessante e grave, porque é considerada uma doença pediátrica, porque normalmente a iniciação ela ocorre na adolescência. Os resultados da última pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde em todo o país acerca de doenças crônicas não transmissíveis foram apresentados durante o seminário. O tabagismo continua em queda e atinge 10% dos brasileiros. No entanto, o número absoluto ainda é bastante grande. Hoje são 15 milhões de fumantes no país. Além do desafio de oferecer apoio para as pessoas pararem de fumar, é preciso conter ainda mais a comercialização de cigarros.
A gente tem trabalhado para conseguir a aprovação de um projeto de lei que institui embalagens padronizadas, né? Que todas as embalagens de cigarros possam ser padronizadas numa única cor e com elementos gráficos definidos pelo governo, para que deixem de ser um elemento atrativo para que crianças e adolescentes comecem a fumar. Além disso, temos buscado também a efetiva proibição do uso de aditivos saborizantes nos cigarros, como chocolate, mentol, cereja, né? Que também são substâncias que atraem as crianças para experimentar o produto e tornam o produto mais palatável, mais fácil para essa iniciação. O custo do tabagismo no Brasil ainda é muito alto. Para 13 bilhões de reais arrecadados em impostos anualmente, o país gasta quase 57 bilhões de reais por ano em despesas médicas no SUS, Previdência e mortes prematuras. Atualmente, 428 brasileiros morrem todos os dias por causas atribuídas ao tabagismo. 12,6% de todos os óbitos que ocorrem no país têm relação com o cigarro. Mais de 156 mil vidas poderiam ser preservadas. O tabagismo é a principal causa de morte evitável do mundo. E agora o nosso momento serviço. O Metrô Rio deu início à revalidação dos cartões de gratuidade dos clientes com idade acima dos 65 anos e das pessoas com necessidades especiais. O processo pode ser feito em qualquer uma das 41 estações das linhas 1, 2 e 4. Basta procurar um operador ou agente de segurança. O atendimento é feito de segunda a sábado, das 5 da manhã à meia-noite, e aos domingos e feriados, das 7 da manhã às 11 da noite. Economia. Vendas do comércio caem 3,6% no mês de junho. É a sexta queda seguida do ano. Os dados foram divulgados pelo Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro. Apesar de junho ser tradicionalmente um mês aquecido por causa do Dia dos Namorados, as vendas caíram 3,8%. É a sexta perda seguida quando comparada com o mesmo período do ano passado. As maiores quedas aconteceram nos ramos de tecidos, calçados e joias. De acordo com o Clube de Diretores Lojistas, o desemprego, a violência, a economia do Estado e o crescimento do comércio ambulante estão afetando as compras dos consumidores. Agora vamos falar sobre turismo. Uma pesquisa feita pelo Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil mostra que a taxa de ocupação subiu mais de 5% no primeiro semestre desse ano. Quem puxou esse número positivo foi a cidade do Rio de Janeiro. O trecho da música Samba do Avião, de Tom Jobim, que diz Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara, ressalta duas grandes belezas da cidade. E o município tem muito a comemorar. São tantas atrações, praias, Pão de Açúcar, Réveillon, Carnaval, enfim. O município vem se destacando cada vez mais como o principal destino dos turistas. É o que mostra a pesquisa do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil. A taxa de ocupação do país subiu 5,1% no primeiro semestre desse ano. O Rio de Janeiro liderou esses índices com um aumento de 18,2%. Nós tivemos um carnaval deslocado, né, esse ano para março, então a gente viveu assim 4 meses numa ocupação bem melhor do que a do ano passado, quase 18% acima. Houve uma recuperação ainda pequena, mas eu acho que importante nas diárias. Nós estamos com viés de alta, eu diria de 3% a 5%, os valores das diárias estavam muito baixas. O turismo de negócio também aumentou em todo o país. O crescimento foi de quase 15%, gerando uma receita de mais de 5 bilhões de reais. De acordo com o Ministério do Turismo, o viajante a negócio gera uma receita de quase 34% a mais do que o turista a lazer. Nesse ranking, o Rio fica em segundo, atrás apenas de São Paulo. E a gente espera agora no segundo semestre melhor ainda, porque nós temos realmente um calendário muito forte de eventos agora nesse segundo semestre. No caso do Rio de Janeiro, a gente tem o Game XP agora, tem o Rock Rio, né? E tem vários congressos acontecendo na cidade. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.